eu falei aí no último áudio, ou áudio que vídeo, né? Sobre essa questão de que eu tava tanto pensando, né, entendendo, né, no raciocínio, em base do que foi mostrado antes, né? Sobre essa questão de Marcos, né? E eu acabei trocando o nome, né? Na verdade, Afrodite Divan, né? Que é uma das melhores guardiães, né? De Belial do Vale dos Suicidas, né? E era minha proteção. Ela falou, né? Foi que Denise Felipe é igual a Danilo, né? Não é Marcos que é igual a Danilo, é Felipe. Né? E fez eu ver, né? Que Felipe, ele ama muito o pai dele, né? Você será o primeiro a acessar. E foi aí que eu associei. Tanto que na época eu contei pra Gabriela, ó, Felipe é igual a Danilo, entendeu? E foi aí que eu associei na questão de tá que triste, Belial foi e falou pra mim, Denise e Gabriela é assim com você por causa de Danilo. Tá triste, né? Entendeu? E foi aí que eu vim entender, né, o que é Felipe é igual a Danilo, né? E eu percebi que Marcos, de qualquer jeito, né, ele já estava focando em Felipe, né, porque devido às coisas que era passada para ele, né, através do pai dele, né, mesmo que minha família, né, minha mãe e Simone antes não sabia, né, que ele, espiritualmente falando, é filho de Rodefo, entendeu? Então, alguns comportamentos que Marcos tem em cima de mim desde muito tempo, né, é também alguns comportamentos dele em relação à criação que ele teve, não pela mãe dele, mas algumas coisas relacionadas, né, não sei se até o pai dele ou é dele mesmo, né? Ou ele agiu dessa forma devido ao que Rodolfo mostrou quando vem Henrique, né, da atitude de Adriana, não só com Rick como com ele mesmo, né? E o que os seres superiores mostraram na casa de Felipe, né? Da questão da inveja da muita inveja que Simone tem de mim, né? E que tudo meu ela quer pra ela, né? E que não é à toa que ela casou com o avô de meus filhos, né? E mostrou muitas situações em relação a ao que Simone ia levar, né? Pra Paulo e Paulo ia levar pra Marcos. Toda, velho. É toda, literalmente Entendeu? toda, velho. Por isso que quem conta um conto aumenta a reticência. Não foi Se só um em dia relação a Adriana, o né? Calioma Foi em tiver uma relação aba também assim, o que é ele que vai pra mano, Marcos, né? E o que é que ele Marcos assassina também todo acaba mundo, agindo velho. em cima de mim, né? Por isso que Denise perdoe Marcos, porque ele é um de nós. E eu me lembro que uma das coisas que eu fiquei chateada com o Rick foi que desde muito tempo eu já sentia, né? Que Marcos tinha alguma coisa, existia algum elo entre eu e Marcos em termos espiritual, entendeu? E não é questão de filho, né? Esse elo, na verdade, que eu entendi é em termos de ser do mesmo lado, um de nós, entendeu? Até que depois eu vim entender, né? Rodolfo atrás do apartamento, né? Do prédio dele, né? Algumas situações que foram mostradas, eu falei, ele é filho de Rodolfo, entendeu? Só que eu fiquei chateada, né? Porque o erro de Henrique em cima de mim, né? Que ele acabou tendo erros em cima de mim, né? Acabou afetando o Marcos, porque logo no início, quando eu cheguei, né? Em 2013, que eu voltei do Rio Grande do Sul, quando eu entrei na casa de Marcos, eu senti, né? E na verdade eu senti, né? Eu vi distante, eu entrando com o Felipe, entendeu? E ajudando Marcos. E Marcos ajudando a família dele. Entendeu? Tanto que eu já vi como é o espírito de Marcos. E eu fico um tempão observando, né? Aí depois desse tempo todo, quando chegou lá que eu tava lá na casa lá em Porto Alegre, né, que a gente sai, que eu saí da casa de Gustavo e que alugou um apartamento em Porto Alegre, né, na Zona Norte. Aí eu me lembro que Gabriela estava falando uma situação que ela tinha passado na Espanha, né, com o pai de Luna. E explicou pra mim as coisas que ela tinha passado até com a mãe com a avó, com a mãe do pai de Luna, né? E que ela me mostrou alguns sofrimentos que ela passou, né? Aí ela pegou e falou, eu me ferrei mais do que você, né?
Aí Belian tava do lado de Gabriela e eu vi Belian, né? Morra E ela demais. pegou e falou, ela se ferrou. Eu falei assim, eu não duvido que ela se ferrou, né? Aí, e eu vendo alguns comportamentos de Gabriela, né? Que foi quando ela fez Maurício agir da forma que agiu Isso. com o Felipe, né? É. E eu observei algumas atitudes de Gabriela, Isso. né? E quando eu tentava abrir os olhos e falar alguma coisa, né? A gente começava a discutir, né? A gente começava a brigar. Aí foi por causa disso que eu ficava séria, né? Rapaz. Eu ficava séria o tempo todo e ficava quieta, né? Que eu me lembro que teve essa situação, aí Belial veio por detrás, né? E que ele falou assim, vocês estão brigando por causa de homem, meninas, né? Vocês se fuderam, se duvidar vocês se fodem até hoje. Vão estudar, né? Aí eu parei e fiz assim, eu tô brigando por causa de homem, né? E fiquei observando, né? Aí Rodolfo pegou, né? Olhou pro horizonte e mostrou Felipe saindo do sul, vindo para Salvador, né? Vindo atrás de mim, né? Aí ele falou, Caraca, Felipe, verdade. Felipe, eu tô atrás de você, Verdade. entendeu? Verdade, eu já Aí joguei Belial contigo. Verdade. chegou pra mim e falou Caralho. assim, minha filha, Tava com a Felipe Daniela. não vai te deixar Nem quieta, fudendo. E eu? né? Aí eu fui e liguei as situações. Eu falei, uma não vai deixar quieta, né? Aí depois eu vi a situação de Marcos, né? Há muito tempo me pedindo o número de Felipe, né? Eu, por outro lado, já tinha pedido para que os irmãos, né, se Não, o cara me juntassem, ganhasse, velho. né? Incluir até o próprio Marcos, né, que há muito tempo eu já tinha percebido que ele era um de nós, Sim, né? eu E ganho, depois quando eu Lani. descobri que ele A era filho linha de que fosse. Rodefort, né, para Aí, poder pega juntar double kill eles, bot. né? Acabou. E cheguei para Marcos e Você tá contei, de Diego, cara. né, de explicação existencial, né, que o espírito dele sabe, mas a matéria não lembra, né? E falei pra ele, né, de Agatha, falei pra ele de várias situações, né? E vinha comentando com ele das coisas que estavam acontecendo, porque até então eu não entendia, né? Só que eu comecei a ligar as coisas, que foi quando eu percebi, Pai, né, filho, 7 pontos. da questão de 2017, que eu vi uma cena, né, no apartamento Vila Rica, no prédio do apartamento Vila Rica, lá na Cidade Baixa, que foi o apartamento que eu fui morar não, que minha mãe foi morar, né, com Simone, né, e Paulo lá, né. E eu me lembro que eu vi os movimentos de Simone, né, junto com Paulo, botando um monte de situação, né. Ah, hoje você manda pelo WhatsApp, vai andando e mandando as coisas em cima de mim. Que eu ainda vi Simone sentada na cama, dizendo assim, ai meu Deus, Oxi. graças a Deus eu vou me livrar, né. Aí eu cheguei no corredor, fiquei olhando pra Simone, fiquei me perguntando, né, o que foi que eu fiz com Simone pra Simone falar dessa forma comigo, né. Porque tinha muitos comportamentos de Simone comigo desde quando eu era pequena que eu nunca entendi, né. Eu ficava me perguntando por que Simone me tratava assim. Quer dizer, eu fiz o que com Simone? Por que Mono Simone age tudo, dessa forma por comigo exemplo. desde muito tempo? Ele só joga Né? E foi em cada dia. 2018 que eles me mostraram que Só foi meio. essa inveja que ela tem Só muita meio. de mim e tudo meu ela quer pra ela. Que tanto que ela ainda me falou em 2017. Você vai ver o poder de Cara, Deus, Diego nem né? pode ser Seus pedaços CL, cara. saindo assim, ó. Ele é E gado. eu ficava observando. E ela, com esses pensamentos, ela acabou atraindo um Tipo, espírito mano, que gostava dessas coisas. ele. Que quando a casa antes de queimar, quando eu entrei lá, eu vi esse espírito lá. E quando eu fui pra casa de Felipe, esse espírito foi atrás, Não dá, porque velho. ela estava conversando com minha mãe. Não dá, não dá. Que Belial pegou e falou, eu vou levar ele. Né? Que eu enxergava a pia cheia de pedaço de braço, de um monte de coisa, entendeu? Ô, Lodi. Ainda era um monte de pedaço de braço, né? Ô, Lodi. E eu fiquei um tempão observando. Por que que Eu veio falei, coisa isso repetida? é de Simone, Me né? explica. E veio Por atrás, que é o porque que aí a dele gente tá aqui na casa de aplicar Felipe, pra cima dele? Ele dá 2 cartilhas, entendeu? não mais que o Huawei. E os irmãos Entendi. tudo agoniado Eu querendo conheço. levar esse espírito, né? Aí foi aí que eu peguei e Simone Mano, o conversando com minha mãe boneco o tempo todo, é orientando minha mãe o muito tempo todo forte, no é pouco. telefone, né? Que eu me lembro que a gente estava O na casa de boneco Felipe em 2018 e da minha mãe o tempo todo. Tridemi E que eu vou em falar Aoi. sobre essa questão de 2018, né? Aí eu fui e eu vou antecipar, né? Vai 2018. lançar ela ainda. Aí eu fui Vai e lançar ela ainda. entendi essa Não existe. questão, né, Eu acho que vai ser. Eu acho que ela vai ser mid. Mas ela vai ser eu tipo a vi, DC. eu Tipo, vi tipo essa Luciano, tá ligado? questão de
Rafinha tá me desconcentrando, Com jogando, ninguém merece. Eu vi, né, essa questão de Marcos, né? Que Marcos, né, ele já estava há muito tempo, né? Bem antes de minha família perceber que, saber, principalmente minha mãe que soube, né? Que Rodefo ele é filho de Rodefo, espiritualmente, entendeu? Tanto que eu fui falar com o Marcos, eu sou filho de Paulo. Eu falei assim, carnalmente falando, você é filho de Paulo e Estela. Mas espiritualmente você é filho de Rodefo, entendeu? E ele fingindo. E quando chegou no apartamento de Vila Rica, que foi depois que saiu daquela casa, né? Na Cidade Baixa, que eu vi uma cena, né? Eu me lembro que eu vi uma cena de... que foi logo quando Estela comprou um carro, né? E Marcos foi com o carro lá, né? E eu me lembro que eu vi Paulo conversando com Marcos, dizendo assim no estacionamento: ela vai arcar com as consequências dos atos dela. Entendeu? Um negócio assim. E Marcos fez assim, ó. Entendeu? E ficou me olhando, né? Que nesse dia ele levou meu filho até pra tomar um sorvete. Que minha mãe ainda ficou implicando, do tipo, vai pra onde? Entendeu? Porque não queria eu próxima de Marcos, né? Já era. E hoje eu entendo por quê. Porque era Marcos o tempo todo ajudando, né, em relação à internet, né? Hoje eu entendo por quê. E foi aí que eu comecei a entender, né? Aí eu cheguei pra Marcos, né? E que eu contei do negócio dos remédios, eu ia na maior inocência contar as coisas pra Marcos. Aí Marcos olhou pra mim e falou assim: Denise, joga esses remédios fora. Entendeu? Porque esses remédios aí vai ferrar com você. Pega esses remédios e joga tudo fora. Entendeu? Porque não tem nada que sua mãe tá te dando medicamento. Entendeu? Aí eu falei, mas se eu jogar os remédios fora, ela vê e vai dar problema. E não, joga tudo fora. Finge que toma e joga fora. Ele falou a mesma coisa que minha mãe biológica falou. Né? Joga esses remédios fora, Denise. Entendeu? Aí eu fiquei observando. Só que eu comecei a analisar que as coisas eram para Marcos, mas nem tudo também é mostrado para Marcos. Né? Por isso que eu cheguei para Marcos, tanto quando a gente foi para a ilha, né? Em 2017, né? Que Paulo ainda se incomodou, que ele estava comigo e a gente foi para a ilha Pacairu. Eu me lembro disso, né? E quando chegou lá, eu falando com o Felipe pelo telefone, né? Ele estava aí em cima, na casa de cima. Ele ficou observando, né? Eu conversando com o Felipe e ele ouvindo tudo o que eu estava falando, né? Que eu falei, é um quebra-cabeça, não sei o que. Comecei a conversar um monte de coisa com o Marcos. Aí quando eu percebi que Marcos estava me observando, eu falei, pô, o Marcos estava me observando. Eu falando com o Felipe. Aí ele veio por detrás de mim, entendeu? E falou sobre o Felipe, né? Aí eu falei assim, Marcos, Felipe é meu amigo, pô, entendeu? E eu falei pra ele que eu amo o Felipe, né? Mas eu acho que ele achou que era amor em relação a relacionamento, né? Porque eu também não sei o que é passado pra Marcos sem relação a relacionamento, entendeu? E a questão do amor é em relação a irmãos, entendeu? Eu amo o Felipe em relação a irmãos, né? Por ele ser meu irmão, eu amo muito o Felipe, né? E acabei tendo um relacionamento com o Felipe, na verdade, para tentar, na época, né, ajudar tanto a mim quanto a Gabriela a sair da casa de Gustavo. Entendeu? Já que Gabriela, na época, não queria sair quando o Rodolfo pediu para poder a gente sair da casa de Gustavo. Que ela falou, eu vou me fuder, né? E era a mesma coisa que ela estava tentando fazer até com o próprio Eduardo, né? Para tentar me ajudar, né? Só que ela acabou tendo orientação da própria mãe dela, né? Que acabou tendo algumas condutas erradas, né? Devido à criação, né? E acabou se ferrando, na verdade. Né? Também não podemos chegar e dizer a mãe dela também foi isso, não, porque teve coisas que foi criação, né? Aí eu fui e comecei a entender essa situação, né? E eu peguei e fiquei observando, né? Essa atitude, e teve a questão também de Felipe, logo no início, que foi a questão que Rick tinha mexido no meu do mediúnico, e por eu ser mais sensível
né? E também ser sensitiva. Eu fiquei mais sensitiva do que médio de incorporação. E eu acabei me ferrando cada vez mais, porque o espírito que estava do lado de Felipe, que era uma entidade vagante, né? Um espírito vagante, ele fez uma coisa comigo que Belial uma vez fez, né? Quando veio Henrique, que ali parecia até um teste do que ia acontecer comigo. E como estava em um lugar fechado, eu não consegui me controlar, né? Aí eu acabei ficando com o Felipe por conta disso. Quando eu fiz assim, pô, o que é isso? Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, ele faz igual a Belian, né? Que quando ele me viu, ele falou, ó, ela é satanista, né? Eu falei, eu sou satanista, e fiquei olhando pra cara dele um tempão, entendeu? Aí eu fiquei olhando, que ele ainda me chamou de satanista velha, né? E eu dei risada, né? Aí um irmão veio por detrás, que parecia até querido, mas era um irmão que veio, acho que foi ele mesmo que ele veio por detrás, né? E atacou esse espírito, né? Mandou ele chegar pra trás, cheguei pra trás, né? E atacou ele, entendeu? E quis que eu fosse embora. Pegue suas coisas, né? Quando a gente começou a ter um relacionamento, ele pegou, pegue suas coisas, tira tudo seu daqui e embora. Largue Felipe aí, embora, entendeu? Quer que eu te leve pra casa, a gente vai chamar um táxi e embora. Né? Eu falei, calma pra ele, não, tira essas coisas tudo daqui, né? Deixa o Felipe aí, entendeu? E eu fiquei observando. Você tá fazendo quebra-passo. Entendeu? Na época, né? Logo isso no início não, mas na época, logo no início que aconteceu esse negócio, foi quando Belial veio, né? E que Felipe pegou e falou assim, querido, você tá rosnando? E eu dei risada, né? Aí Belial veio e pegou e falou com ele, Felipe, que ele veio por detrás, assim, no outro quarto, né? E falou assim, Felipe, você é muito querido. Aí fez, você também é, minha filha, né? Aí falou assim, um dia você vai saber porque você veio primeiro. Ótimo. Entendeu? E eu fiquei me perguntando por que isso, eu não entendi, né? E aí esse irmão veio, né? E atacou esse espírito, né? E só aconteceu o que aconteceu comigo porque o lugar era fechado, né? E Rick tinha feito o que fez comigo. Aí eu falei, ó, o chamariz de Felipe aí, ó. Que depois eu vi que foi a mãe de Gabriela que ajudou, né? A tirar esses espíritos de lá, né? Eu entendi o que aconteceu. Eu falei, pô, a mãe de Gabriela tem um coração bonzão, né? E eu fiquei observando, né? Ela ajudou, com certeza foi ela. Porque eles foram tirados de lá, né? E eu fiquei observando, entendeu? Meu Deus. Aí depois que teve essa situação, né, esses espíritos que ficaram do lado de Felipe, né, que eram os âncares, né? Meu Deus, e eles velho. foram levados, com certeza, para o mundo espiritual, né? Aí eu peguei e fiquei observando, né? E eu vi, né, que o erro que Rick cometeu comigo, né? Eu vi que eu ia trazer Felipe, né? E eu me vi entrando na casa de Marcos, ajudando Marcos, né? Depois dessa situação, né, que eu comecei a ver, né, que foi quando teve no dia lá que a gente foi pra casa de Cairu, que ele veio conversando com o Felipe, ele pegou e falou, é um quebra-cabeça, né? E eu fico olhando pra cara de Marcos e falei assim, ó, ele vai montar um quebra-cabeça, né, achando que é um quebra-cabeça que tem que montar quebra-cabeça. Só que maluquice que Marcos vai fazer. Ele ainda ficou um tempão olhando pra Marcos. Ele ficou um tempão assim, ó, né? E não foi uma coisa que eu falei pra ele, eu tava conversando com o Felipe, entendeu? Aí eu vi minha mãe tratando o Marcos super bem, né? Marcos falou pra mim da origem do Cairu, que era da família da mãe dele, né? E que depois que a tia dele, né, Teca, que junto com os outros tios que fizeram a casa que é na frente da casa de Cairu, né? E eu fiquei observando, entendeu? Aí, quando eu falei pra ele da questão da atitude, né, de Simone e das coisas que vinham acontecendo com Paulo e tal, né, eu vi ele meio assim, Simone que se ferre e você que se lembra, entendeu? Tipo assim. E eu fiquei olhando pra cara de Marcos um tempão. Eu fiquei um tempão observando a atitude de Marcos, né? Eu falei, ó pra Marcos como é que é, né? E na verdade o quebra-cabeça não é pra você montar quebra-cabeça não, porque dá merda até pra pessoa mesmo, entendeu?
da besteira até pra pessoa mesmo. Por isso que quando o Rick chegou pra mim e falou assim, logo no início, Denise é um quebra-cabeça, monte, entendeu? Aí Baphomet veio e se revoltou com o Rick, né? E depois eles disseram em 2018 por que eles ficou chateados com o Rick, quando o Rick disse isso. Aí é foda. Né? Que eles disseram, quase a Denise se perde, entendeu? Por causa que Rick falou isso pra Denise. Né? Esse quase se perde aí eu não sei, entendeu? Porque eu vou morrer e eu não sei, né? E que Baphomet veio e Rick pegou e pediu perdão. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. E ele pegou, aí eu falei, calma, peraí, vai atacar ele assim, entendeu? Depois que eu vim entender com o tempo que era montar o quebra-cabeça. Que eu falei, e essa questão do montar quebra-cabeça é o que a espiritualidade vem mostrando desde muito tempo, tá até do outro lado, para você poder entender. Mesmo que você fale e as pessoas tentem de mudar a situação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Quando você usa. Entendeu? Foi a base ali e quem foi que começou. Mas a névoa também. Entendeu? Se espalha, que é o que é mostrado tanto de um lado quanto do outro, né? E eu comecei a entender. E com isso acaba prejudicando outras pessoas, independente de ser rancres ou crackers, entendeu? E eu comecei a entender sobre isso. Nossa, você né? não Eu não sei se essa explicação as pessoas conseguiram entender, porque eu expliquei detalhadamente, né? Então eu peguei e entendi sobre essa situação. Né? Aí em 2018 que eles disseram sobre essa questão, por que brigou com o Rick. Por causa da minha família, né, eu poderia ter me ferrado cada vez mais, como aconteceu, né? E eu não contei nada pra Marcos em relação a isso. Aí Marcos viu eu falando, né? Tanto que ele percebeu do sentimento que eu tenho por Felipe, mas esse sentimento não é de relacionamento, né? E eu não sei se foi passado isso pra Marcos em relação a esse sentimento, né? Do tipo assim, esse sentimento é porque ela namorou com ele. Sim, e agora eu entendo da questão da rivalidade. A Gabriela apaixonada por Felipe, entendeu? E Denise ama Felipe. Então, as duas são rivais. Aí colocou como rivalidade, né? Usa a Gabriela, né? E, na verdade, a Gabriela tá sendo usada, né? Usa a Gabriela, né? Traz os irmãos pra perto, né? Aqui. E eu entendi o que foi que Denise me falou. Só que bem antes, quando eu estava em 2018, eu já tinha pedido para poder juntar os irmãos. Né? Principalmente incluir Marcos. Né? Para poder ajudar ele. Né? Então, quando eu voltei, eu contei um monte de coisa para Marcos. E eu contei, na verdade, para poder mostrar para ele, né, o que é que minha família estava fazendo, o que minha mãe estava fazendo. Por ser uma pessoa complicada de lidar, entendeu? Não só com a gente, como pessoas do próprio lado dela. Por isso que eu falei dos rancres, dos crackers, por isso que eu falei de um monte de coisa. E Marcos entendendo tudo. Entendendo tudo. Me pediu pra não contar nada pra mãe dele. Né? Ele entendendo tudo. Né? E foi aí que eu percebi, ele trazendo Gabriela pra perto dele, que ele ainda falou assim, aí eu falei com Gabriela, né, sobre essas coisas, a Gabriela pegou e tirou de tempo. Né, tipo assim, tirou de tempo, não me falou nada, né? Eu falei, lógico que ela não vai dizer. Ela não vai dizer nem que Rick deu um livro pra ela, né? Para ela, né? Ela dá muito dano, velho. Aí eu fiquei observando, né? Aí ele, e há muito tempo ele já tava focando em Felipe, bem antes de saber quem era Felipe, né? Ele já tava focando em Felipe, por alguns comportamentos que eu vi Marcos fazer. Eu me lembro quando eu morava com o Gustavo, né? Ele se fingiu ser uma pessoa, né? Era Gustavo Stupe, um negócio assim, né? Botou uma foto de um rapaz lá, né? E começou a conversar comigo, né? Era no tempo do Orkut ainda, né? Começou a conversar comigo. Não. E sempre explicando que por causa da família, ele tinha um filho, né? Perdeu uma filha e que a menina que foi mãe dos filhos dele, foi morar em Santa Catarina, falou assim mesmo, não, Santa Catarina, não, no sul, né? Ele dizia que era de Santa Catarina, entendeu? E que eles nunca mais se viram, né? E que um dia ele acredita que um dia vão, tipo, se encontrar, umas coisas assim, que ele disse. E quando eu voltei em 2013, que foi passando essas coisas todas, né? Que eu descobri, né? Que eu vi no computador dele, né? Que esse Gustavo Stupe era ele.
Aí eu falei, pô, é o que Marcos tá fazendo, né? Quer dizer, sendo a minha sombra o tempo todo, né? E eu entendi por quê, porque eram as coisas que era passado pra Marcos. Por isso que Letícia falou, eu ia fazer Marcos ficar com você. Eu falei, você ia fazer pra poder afastar Henrique, entendeu? Quando você percebeu quem era Henrique. Se tornou teste, não porque Henrique aplicou teste em cima de mim. Entendeu? Porque Gabriel entendeu que um lado é provação e expiação e o outro lado são testes. Tudo que eu contava pra Gabriel, que eles diziam, Gabriel chegava pra senhora e contava, e pra mãe dele e contava. E a mãe dele, tendenciosamente, né, porque desencadeou esse sentimento aí em cima de mim, né, e sempre quis me destruir, né, acabou agindo dessa forma, a senhora sendo uma pessoa complicada de lidar, né, teve essa situação em cima de mim. Por isso que ela trouxe Alexandre e ficou dizendo, ela é filho do demônio, e que eu sou 99, ela é 666, né, e porque isso, porque aquilo, né, distorcendo esse satanismo aí, né, em cima de mim, né, e eu comecei a observar, né, eu entendi a situação. E que foi o que aconteceu, mesmo o Gabriel na época tendo 14 anos, não importa. Mas mesmo com 14 anos, o Gabriel sempre foi muito inteligente, entendeu? E foi aí que eu entendi sobre essa questão, né, de Marcos. Né, que ela, quando ela percebeu e que ela descobriu que Marcos era filho de Rodefort, foi aí que ela pegou e fez agora eu afasto. E vai ser através de Marcos que eu vou ter ajuda, né? Só que ela não precisava fazer isso porque ela sendo minha mãe, foi o que eu disse pra ela, a senhora é minha mãe. Se a senhora não queria minha ajuda, e tinha outros irmãos que a senhora conheceu, e eles poderiam te ajudar, né? Não era pra poder vir pro nosso lado, qualquer pessoa pode vir pro nosso lado, né? Mas não precisa ferrar as pessoas pra poder vir, e nem pessoas do seu próprio lado pra poder vir. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Só que eu percebi alguns comportamentos de Marcos, e eram alguns comportamentos que Marcos tinha que eu fiz isso, ó, com ele. Né? Que eu fiquei, pô, essas coisas que Marcos faz aí, eu não gosto, entendeu? O jeito de Marcos, eu não gosto de algumas atitudes que Marcos faz. Que foi que eles me mostraram, logo quando eu voltei, né? Quando eu entrei na casa de Marcos, eles me mostraram, né? A proteção de Rick entrou comigo, tinha outros irmãos, né, voltado para Marcos, que estava até do lado de fora do prédio, né, que eu vi, né, e eles ficaram olhando, né, olhou mostrou Estela aqui, Marcos aqui, né, aqui, próximo do quarto dele, né, no quarto dele, Rafinha aqui, aí mostrou Rick e a mãe de Rick aqui, entendeu? Aí mostrou Estela com coração bom, né, gostando de Rafinha, né? De Rafa. E Marcos com umas atitudes em cima de mim e em cima de Rafa, que eles fizeram assim, ó. Eles bateram de frente, assim, do tipo, não, a gente não tá gostando da atitude dele. Entendeu? E eu fiquei olhando. E foi quando eu vi como era o espírito de Marcos. Eu falei, ó, como Marcos é. O espírito dele. Eu fiquei um tempão olhando pra ele. Eu fiquei um tempão observando. E eles mostrando a atitude dele, né? Tudo bem, tem atitude que vem de geração, né? Às vezes até a própria criação e tudo, né? Mas tem coisas que é dele mesmo, né? Tudo bem que teve a questão de Adriana, tudo bem que teve a questão, né, de Simone, por detrás não teve só a inveja de Adriana, teve também Simone, né? Que eles que contaram, não foi eu que falei, até porque eu nem sabia que Simone tinha inveja de mim, né? Depois que eu vim perceber que nem ela mesma consegue entender o sentimento que ela tem, né? E foi aí que eu comecei a entender. E também. E quando eles falaram, o Rodefort veio e falou pra Rick que. Bem Rick, né? E disse pra mim, na época que ele pegou e falou assim, Adriana, aí xingou a Adriana toda, né? Falou do sonho da galinha, que era uma mentira, né? E disse que Emanuele, a filha de Adriana, quando crescer, vai ser totalmente diferente de Adriana, entendeu? Mano, que ela não vai ser igual a Adriana. Meu coisa é muito idiota mesmo. Ela vai ser melhor que a Adriana, ela é totalmente diferente de Adriana. Meu coisa é muito E mostrou um certo carinho. Eu falei, ó, a Emanuele vai vir pro nosso lado. Entendeu? E ele sabia que eu sempre tive um carinho muito grande com a Emanuele. Desde quando ela era pequenininha, né? Igual a Luna, a filha de Gabriela. Né? Desde quando ela era pequenininha.
E ele foi e mostrou. Aí eu falei, ó, se ela não vinha através de Marcos, né? E ele mostrou um certo carinho por Emanuele. E agora disse que a Adriana, entendeu? Emanuele é totalmente diferente de Adriana, né? É isso. Aí eu entendi, né? E foi alguns comportamentos que Marcos teve, né? É bem verdade que tem coisas aí que eu percebi como o verdadeiro pedido mesmo, Marcos não sabe, né? Que minha mãe ocultou. Eu peguei e indaguei, né? Eu falei mesmo, vem cá e quando for fazer o pedido, como é que vai ser? Ah, vai usar Felipe, que foi Felipe que ensinou, porque Felipe que ensinou o quê? Que foi Denise que ensinou, porque o pedido, nem Gabriela não sabe pedir igual. Entendeu? E nem vocês, do próprio lado de vocês, não sabe pedir. Pede de outra forma. Não existe esse que não pede. Mas a forma como eu pedi. Por isso que eu falei pra ela. E você acha que a espiritualidade não vai dizer isso é de Denise? Lógico, porque eles sabem. Portanto que eles disseram, você sabe pedir. Entendeu? Que eles disseram, Luiz foi o pior tipo de ser humano que você teve que lidar em toda a sua existência, né? Sua mãe é uma pessoa muito complicada de lidar. Henrique viu um pouco como sua mãe é e não teve paciência, né? E falou, você tem você é inteligente, você sobrevive, você é inteligente, tem um raciocínio rápido, porque não, você sobrevive porque você é inteligente, tem um raciocínio rápido e sabe pedir, mas não aprendeu a ser esperta. Ele tá apanhando. Entendeu? Aí eu falei, como assim eu sobrevivo? Né? Que ainda mais hoje em dia que eu não entendo, porque o que eu vejo aqui é você morta espiritualmente, né? Não só passar por uma cirurgia no cérebro de desconstrução, como você morta até espiritualmente, né? Ele joga em time, velho. E eu peguei e fiquei observando, né? E aí que eu vim entender o porquê que Luiz é o pior tipo de ser humano que eu tive que lidar em toda a minha existência, o porquê de muito esperto, né? E o complicado, minha mãe atrás de Luiz. Volta pro cu. Né? Luiz aqui e minha mãe aqui, atrás dele. Né? Assim, atrás dele. Aí eu falei que bizarro, entendeu? E eu entendendo, é que eu vou falar de 2018, o que foi que eu entendi, né? Aí foi isso. Então, ou seja, mesmo se eu não contasse nada pra Marcos, né? E mesmo se minha mãe não soubesse que ele é filho de Rodefort, né? É direto, velho. De qualquer forma, né? Ele ganha nos 2 minutos. Ele iria atrás de Felipe de qualquer jeito. Né? Como ele ficava atrás de Rick o tempo todo, né? E essa situação é o que a família passava pra ele. Então ele iria fazer isso. Eu lembro que eu tava de Jax. Né? Como ele fez quando eu tava